Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, professor da disciplina de Olericultura. Essa é a nossa aula 12, em que falaremos sobre as plantas alimentícias não convencionais, também conhecida como PANC, certo? Durante algum tempo elas também foram chamadas de hortaliças tradicionais. Essas nomenclaturas elas são corretas, então tanto se a gente chamá-las de hortaliças tradicionais como se chamá-las de plantas alimentícias não convencionais, ou PANC, estamos corretos, tá bom? Então vamos falar o que são e dar alguns exemplos nesta aula de hoje. Então, as hortaliças tradicionais, né, a gente fala que o cultivo e o consumo dessas hortaliças não convencionais ou as tradicionais, elas têm diminuído em todas as regiões. Isso faz principalmente por conta da mudança da população da área rural para a área urbana e a perda de algumas características tradicionais de algumas populações. Isso também tem relacionado com a mudança do padrão alimentar dos brasileiros e as perdas nas características culturais e de identidade de consumo de alimentos locais e regionais. O que eu quero dizer com isso? Algumas plantas, elas são consumidas em regiões muito específicas. Quando a gente fala, por exemplo, do piqui, o piqui é uma planta produzida no Cerrado, principalmente no Cerrado goiano. Mas se nós sairmos um pouco mais do Goiás e irmos para o Cerrado do Piauí, Cerrado de regiões mais próximas aqui, Minas Gerais, a gente ainda encontra piqui. Mato Grosso, Tocantins, só que o consumo não é tão grande como aqui na nossa região. Algumas outras plantas elas vão ser cultivadas e consumidas em maior escala em outras regiões também. Então, por exemplo, existem plantas, eu vou mostrar para vocês, que a gente não tem o hábito de consumi-las aqui na nossa região, mas que é muito comum em outras regiões do país. Essas plantas vão ser chamadas de plantas tradicionais, plantas alimentícias não convencionais. E aí eu vou trazer alguns exemplos. Mas antes, o que são as PANC, né? O que são as plantas alimentícias não convencionais? Então, a definição é que são plantas de distribuição limitada, restrita a algumas localidades ou regiões que exercem influência na alimentação e cultura daquelas populações. Diferente das convencionais, elas não despertam o interesse comercial das empresas de insumos e defensivos e também de fertilizantes. Um exemplo clássico. Nas hortaliças a gente já tem uma dificuldade imensa de encontrar alguns produtos, alguns materiais para aquelas hortaliças menos produzidas. Menos produzidas, quando eu digo, eu falo, por exemplo, do almeirão, eu falo da rúcula, né? Então essas plantas, elas não têm, por exemplo, produtos registrados para controle de fungos, para controle de insetos, justamente porque para cada empresa que vai registrar um produto, ela precisa pagar taxas. E como a produção ela é bem menor, provavelmente não vai dar retorno para a empresa gerar um produto, um fungicida para rabanete. Então ela utiliza, os produtores na maioria das vezes erradamente, utilizam esses defensivos para outras culturas que eles sabem que controla aquela praga, aquela doença, em culturas que não têm autorização. Isso é um ato que a gente deve não indicar, né, para que os produtores não utilizem essas técnicas. Então, quando a gente fala de hortaliças, já é difícil encontrar produtos para todas as variedades, para todas as espécies. Quando a gente fala das PANC, ainda é mais complicado. Por exemplo, a gente vai falar de uma das PANC, que é a capuchinha. Capuchinha é uma flor comestível que a gente não tem produtos, nem tem dados de fertilidade, nem empresas de consumo, nem sementes, como a gente tem para tomate, para berinjela, para beterraba. Então as PANC elas já são mais complicadas, por isso que elas são tradicionais. Quando a gente fala de tradicional, é população, família que vai passando de geração para geração, entendeu? Então é isso que a gente fala quando a gente fala de tradicional, é tradição em uma determinada região, uma população de quilombolas ou uma população de ribeirinhos cultivam essa hortaliça, cultivam essa planta e vão passando de geração para geração. Então a gente não tem acesso direto a essas sementes no mercado de sementes da região. É mais complicado de se conseguir e por isso também tem reduzido o consumo e o cultivo dessas espécies. Bem, a importância, né? As não convencionais ou tradicionais são importantes na expressão cultural de determinadas populações. Por exemplo, o Ora pronobis. Vou mostrar para vocês o Ora pronobis daqui a pouquinho. Ela é uma planta muito importante na região de Minas Gerais, principalmente em Tiradentes e Sabará, esses dois municípios, que tem, inclusive, o festival anual do Ora pronobis, realizado em Sabará. Então, a população toda, a gente tem aqui em Goiás, por exemplo,
a festa do morango ali em Brasília, né? A gente tem a festa da melancia, festa do abacaxi. Então são hortaliças ou frutas não tradicionais, são convencionais, a gente encontra no Brasil inteiro. Essas espécies que eu estou falando para vocês, elas são tradicionais, elas não são convencionais. Então elas são de determinadas regiões. E isso é muito importante para aquela determinada região. Existem outros, Nordeste, Norte, existem várias outras hortaliças que vão ser daquela região, são específicas. Diferente do alface, do tomate, que a gente pode encontrar em qualquer região do globo. Bem, de onde que surge então essa quantidade de plantas, né? Esse senhor dessa imagem é um russo, Nikolai Ivanovich Vavilov, que ele era um pesquisador. E no século passado, na década ali de 70, 80 e 90, ele começou a catalogar as espécies, né? Então, os primeiros trabalhos que nós temos, um dos primeiros, é um livro publicado por ele, que é Bases Fitogeográficas do Melhoramento de Plantas, publicado em 93. Esse trabalho dele utilizou mais de 400 institutos de pesquisas, estações experimentais, faculdades e universidades. Cerca de 20 mil pessoas foram mobilizadas em várias regiões do mundo e aí conseguiu identificar as bases de produção daquelas plantas. Onde que é a cana-de-açúcar por exemplo, a origem da cana-de-açúcar, onde que é a origem da banana, da batata. Então ele conseguiu fazer nesse trabalho dele na década dos anos 90 do século passado. Bem, a gente sabe que várias espécies têm origem em regiões diferentes e que um dos fatores que influenciou bastante na distribuição dessas espécies foi o período das grandes navegações, entre os séculos XV e século XVII. Nessa época, principalmente a gente fala que houve o descobrimento do Brasil, né, a América descoberta em 1493, e aí 1492, e o Brasil aqui no ano de 1500. Nessa época, os ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, holandeses traçavam rotas por todos os continentes, justamente para buscar novos continentes, para explorar outras produções, né? E numa dessas o Brasil foi descoberto, né? Disseram que eles estavam indo para as Índias para buscar especiarias e acabaram chegando aqui na América e buscando as nossas especiarias, a gente pode assim dizer. Então, muitas espécies elas foram disseminadas pelo mundo através das grandes navegações. Algumas espécies vieram da África, vieram da Europa, vieram da Ásia, e muitas das nossas espécies saíram daqui da América e foram tomar o mundo inteiro. E isso, nessa época, os portugueses tiveram um papel muito importante no intercâmbio de espécies, principalmente entre o Brasil e suas colônias na África e na Ásia, as colônias portuguesas, né? Bem, a gente pode destacar algumas espécies que vieram para o Brasil nessa época, como o taro, o inhame, o maxixe, a pimenta do reino e o quiabo. O quiabo a gente já viu nas aulas passadas, é uma planta da Etiópia. Então, nesse período das grandes navegações, essas plantas vieram, era base alimentar dos escravos que vieram para o Brasil nessa época, né? O maxixe, o taro, o inhame e a pimenta do reino, que já era conhecida em toda a Ásia e a Europa. Então, eles trouxeram essas plantas para o Brasil e introduziu na alimentação dos povos que vieram a formar a população brasileira. Da mesma forma, ao contrário, né, muitas espécies da América foram levadas para essas outras regiões. A gente pode destacar o tomate, a batata, as pimentas, né, que o centro de origem de todas as espécies é aqui na América, mas as pimentas tiveram um grande aceitamento na Europa e na Ásia, porque eles já tinham conhecimento de outras plantas parecidas. E aí as abóboras, né, também saíram aqui da América, né, a gente já viu que as abóboras têm origem americana também, e foram para o resto do mundo. Então a gente teve uma disseminação de espécies. Mesmo assim, algumas dessas espécies não foram tão disseminadas e continuaram restritas a algumas regiões. Qual que é a situação atual que nós temos hoje das plantas, né, de modo geral? O cultivo das não convencionais no Brasil é feito por produtores familiares, por agricultores familiares, e alguns deles caracterizados, né, a maioria deles são caracterizados por populações tradicionais. Então essas populações tradicionais são populações de quilombolas, populações indígenas, populações de ribeirinhos, que estão produzindo esses alimentos e consumindo e mantendo a produção. E isso é importante porque o conhecimento do cultivo e o consumo dessas plantas foi passado, como eu disse agora há pouco, de geração a geração. E aí isso pode acontecer de chegar um momento
e essas gerações pararem de passar esses ensinamentos e cair no esquecimento o consumo de alguma dessas plantas. E a gente extinguir essas plantas. A maioria dos cultivos está estabelecida em quintais para o consumo próprio, sem nenhum apelo comercial. Se não tem apelo comercial, as empresas não vão investir. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns pesquisadores que estão indo na contramão disso daí, que estão fazendo pesquisa, que estão desenvolvendo tecnologias na Embrapa, para que os pequenos produtores possam ter acesso a essas sementes, né, banco de sementes na própria Embrapa, para que continuem produzindo essas plantas que vieram anos e anos de geração em geração. Bem, para a gente mostrar alguns exemplos, né, em sala, quando possível, a gente sempre leva algumas dessas espécies, né, para que o pessoal conheça, algumas que são bem diferentes, mas agora eu vou mostrar para vocês basicamente as imagens, né, e a gente vai discutir isso na aula presencial daqui a pouquinho. Bem, eu dividi as espécies para mostrá-los em raízes, rizomas e tubérculos, flores e folhas, né, frutos. Vamos lá. Raízes, rizomas e tubérculos. Eu destaco aqui algumas, né? A araruta, por exemplo, é uma planta que dá uma raiz, né, uma raiz tuberosa, e ela vai desenvolver abaixo do solo e é muito utilizado para fazer farinha, mingau desse material, né, um polvilho de araruta. É muito utilizada pelas populações ribeirinhas, né? O inhame ou cará, essa também já é um pouco mais conhecida, é uma planta muito cultivada na nossa região, inclusive a gente consegue em supermercados. Algumas dessas que eu vou mostrar para vocês a gente só vai conseguir diretamente com o produtor ou em algumas feiras de produtos um pouco diferenciados, né? Uma outra que a gente tem uma produção é o jacatupé, que é uma planta leguminosa que dá um legume, né, na parte aérea, mas a parte comestível é uma parte abaixo do solo, que é essa batata que está na mão da senhora aqui, uma batata bem grande, né, 2,5 kg, 3 quilos cada uma dela, e é utilizada para fazer farinha, polvilho também. O mangarito é uma espécie de produto que parece bastante, né, o sabor com amendoim. A gente fez um experimento na Embrapa quando eu fazia estágio lá para verificar a melhor forma de propagação, o tamanho desses tubérculos, né? Trabalho bem interessante com o Dr. Nuno lá na Embrapa. Os frutos, né? Destaco aqui os frutos. A gente tem chuchu de vento, que é uma planta da família das curcubitáceas também, né? A gente tem um manual, eu tenho esse manual. O Dr. Nuno da Embrapa Hortaliças é um dos autores, o Rodrigo Madeira. Fala um pouquinho sobre o manual de produção dessas espécies, então quem tiver interesse está disponível aqui na coordenação, para o empréstimo. Eu tenho aqui todas essas espécies, né? Lógico, tem muito mais espécies do que é o que a gente está falando aqui, mas ele tem para cada uma delas, por exemplo, chuchu de vento é Ciklantera pedata, né? Então lá na página 65, ele vai trazer, né, os autores trazem as características de produção. Então, tem aqui chuchu de vento, os nomes comuns, família, origem, clima e solo, preparo de solo, calagem, plantio, tratos culturais, pós-colheita, né? Então, todos os passos que devem ser seguidos para o cultivo de todas essas espécies e outras mais que não vão ser faladas aqui por questão de importância regional, por questão de tempo também, né? Um outro fruto é um fruto chamado de melão andino, né? É um fruto bem saboroso, bem gostoso, que é consumido in natura. A jurubeba, né? A jurubeba é uma planta da família das solanáceas, né? Da mesma família do tomate e da batata, e ela é muito regionalizada. Em Goiás ela tem muito consumo, considerada uma hortaliça não convencional, tradicional, e está muito limitada. Em alguns outros estados a gente não vai ter, outras regiões do Brasil, a gente não vai ter o consumo dessas espécies, como lá terão outras espécies que não são consumidas aqui. O maxixe também é uma planta que veio nessas grandes navegações, outra cucurbitácea, que tem um mercado muito localizado, não são todas as regiões que produzem e que consomem. Flores e folhas, né, temos algumas que se destacam, entre elas o almeirão de árvore, uma planta que dá uma moita, né, com essas folhas nesse formato aqui, bem consumida em algumas regiões aqui no estado. A azedinha, que é uma fruta que ela parece que foi temperada já com um pouquinho de limão, bem saborosa também, naturalmente, né. A beldroega, durante muito tempo a beldroega ela foi considerada apenas como planta daninha. Vou mostrar alguns dados para vocês daqui a pouquinho, mas a beldroega ela é muito rica em proteína, compara até com mais do que outras plantas convencionais, como é o caso da couve.
né? A beldroega ela é um indicador de solos de alta fertilidade. Então, normalmente, ambientes de produção de hortaliças que aparecem em plantas de beldroega é porque ela é indicador de solos de qualidade de altos teores de matéria orgânica. E ela pode ser consumida tanto in natura, né, em forma de salada, quanto refogada. E a gente já vê alguma procura e alguma disponibilidade dela nas feiras, inclusive aqui em Goianésia. Na feira de sexta-feira, a gente consegue observar os produtores já comercializando na feira. A bertalha, normalmente ela é mais consumida na região de Minas Gerais. Um fato interessante que eu destaco, em 2015, 2016, nós tínhamos lá na Fazenda Escola, no Clube do Laço, uma área de produção orgânica, né? E nessa área nós tínhamos plantas de hortaliças tradicionais, né? O doutor Nuno cedeu algumas sementes, a gente plantou lá e uma delas era a bertalha. E um assistente social de um município próximo aqui, visitando a cidade, passou na faculdade, soube que a gente tinha algumas plantas e foi lá justamente atrás da bertalha. Ela disse que era uma planta que consumia na infância e que perdeu, não tinha mais semente, ninguém encontrava. E nessa época nós tínhamos algumas sementes que já tinham vindo da Embrapa e cedemos para ela uma parte para que ela pudesse voltar a, sei lá, produzir, né, levar para a família que era acostumada a produzir esse tipo de planta que tinha perdido, né, ao longo das tradições, das famílias, das gerações, tinha perdido a semente. Né? Então, é importante a gente ver que tem gente que ainda lembra dessas plantas, mas deixou de consumir por não achá-las mais. Essa é a capuchinha, é uma flor comestível, né? Essa é uma flor bem saborosa, é uma flor que uma embalagem dela com 200 gramas de flores, né, uma embalagenzinha pequena, custa mais de R$ 25. Ela é muito utilizada para enfeitar os pratos, né, também chamada de agrião do Pará. Ela é muito usada para enfeite. Aqui tem um prato, né, de uma salada temperada tanto com a flor, né, tem várias colorações. Algumas regiões têm utilizado, acho que aqui na cidade, na empresa de jardinocultura, né, na Natureza Viva, eles têm ela para vender as mudas para jardinagem. Mas ela é uma flor comestível, né? Ela é bem interessante, se destaca bem quando a gente fala de punk. A vinagreira é uma outra planta também muito utilizada, né, também chamada de hibisco. Ela é muito usada para a produção de chá, para outros produtos também. O caruru, né, o caruru ele é uma planta que vem sendo pesquisada ao longo do tempo, né, o caruru sem espinho. Ele é utilizado como hortaliça, pode ser consumida in natura, pode ser consumida refogada. Então são várias plantas que muitas vezes a gente considerava como plantas invasoras, né, ou daninhas. Esse é o jambu, é uma planta que essa flor é a flor comestível, ela dá uma sensação de adormecimento da boca, da língua, dos lábios, e é utilizado para fazer alguns pratos no Pará. Né? Então, esse aqui é um dos pratos que é utilizado, camarão, utilizado com a folha do jambu, né, com as flores também, e é muito regionalizado. Peixinho, que é uma folha coberta de tricomas, né? Ela é bem macia essa folha. O pessoal costuma fazê-la empanada e frito, né? E a aparência dela depois de frita, ela parece muito com um peixinho mesmo, né? Um peixe. E ela é muito consumida em algumas regiões. Orapronobis, quando eu falei para vocês que tem um festival anual do Orapronobis em Sabará, Minas Gerais, é essa planta. Ela é muito utilizada para, como a gente tem aqui o frango com piqui, lá eles utilizam o frango com Orapronobis, são essas plantas aqui, que ela é colocada, né, feita, cozida, né, junto com outro alimento. Serralha também é utilizada em forma in natura, né? Bem, a gente tem então como valor nutricional, de modo geral, que as hortaliças são aquelas plantas cultivadas em horta, né? E as partes comestíveis são caule, flores, folhas, frutos, raízes e sementes. Isso até divide os tipos de hortaliças, né? Hortaliças fruto, hortaliças flores, hortaliças folhosas, né? E as hortaliças pertencem a um grupo de alimentos que são chamados de reguladores ou protetores. São ricos em vitaminas, sais minerais, fibras, né? Então a gente viu as propriedades nutracêuticas das hortaliças na primeira e segunda parte da disciplina, quando a gente fala, por exemplo, que o tomate tem o licopeno, que a cenoura tem o beta-caroteno, que a beterraba tem a beta-alaína. Então, cada planta tem uma substância que pode ser considerada como uma propriedade nutracêutica. Né? Bem, por que a gente pode indicar? E aí o trabalho de vocês da segunda VA foi justamente isso, né? Indicar o aumento do consumo de hortaliças. Primeiro, são de fácil digestão e leves, auxiliam na saciedade, fornecendo poucas calorias, fornecem águas e nutrientes,
fornecem fibras para o bom funcionamento do intestino. Então, de modo geral, as hortaliças a gente pode indicá-las sem restrição para ninguém, né? Então, todo mundo pode consumir sem nenhum tipo de restrição. As principais nutrientes, de modo geral, nas não convencionais, são vitamina A, vitamina complexo B, vitamina C, cálcio, fósforo, ferro e potássio. Para encerrar, vou mostrar para vocês algumas comparações. Por exemplo, eu tenho aqui embaixo a couve, que é uma hortaliça chamada de hortaliça padrão de referência. É uma hortaliça que, quando a gente vai comparar tanto as convencionais quanto as não convencionais, a gente utiliza ela como padrão. Ela apresenta em média, para cada 100 gramas de folhas, 25 quilocalorias de energia. Se a gente comparar com a vinagreira tem 43, o caruru tem 42, o jambu tem 32. Se a gente falar de proteína, a couve tem 1,4, a vinagreira tem 3,3, a taioba 2,4, a serralha 2,1. Apenas aqui o almeirão de árvore, o caruru e a chicória do Pará, nessa primeira lista, tem menos proteínas do que a couve. Se a gente falar de lipídios, né, a couve tem 0,10, eu tenho hortaliças aqui que tem 0,60 no caso da taioba. Carboidratos, ela tem 4,5, a vinagreira tem 9, o caruru tem 8,3. Fibra, nem tem dados de fibra para a couve. A gente encontra até 1,3, 1,5 na taioba. Né? Cálcio, a gente tem 330 miligramas de cálcio, a gente pode comparar com o caruru, que tem 410. Né? Então a gente vê que são muito ricas esses alimentos, que são muitas vezes dispensados pela população. Por exemplo, aqui eu tenho ferro, fósforo, ferro, vitamina A. A beldroeca tem 493 de fósforo. Se a gente comparar com a couve tem 66. A beldroeca, ela possui 250 de vitamina A couve já é bem mais rica, ela tem 750. Então, eu não posso indicar uma hortaliça. O conjunto dessas hortaliças vão fazer o fornecimento desses alimentos. Né? A couve tem niacina 0,37 miligramas, a vinagreira tem 1,2. A couve tem muita vitamina B1, né? Tem 96. A chicória do Pará tem 70. Então, são várias hortaliças que podem ser consumidas e não apenas essas que a gente vê no supermercado. Então, existem outras formas de consumir esses alimentos. Bem, para finalizar então, eu trago algumas publicações. Esse é o Manual de Hortaliças Não Convencionais. Assim como a gente tem o Manual de Produção de Hortaliças, do Filgueira, a gente tem esse, né, do Ministério da Agricultura, tem colaboração de vários pesquisadores que apresentam as principais espécies, as regiões. Né? Esse é um manual bem completo. A gente tem visto crescer a pesquisa, que é um grupo de Facebook, que é o Grupo de Estudos em Hortaliças Não Convencionais da Federal de Minas Gerais. Então, eles têm um grupo de pesquisadores que conversam entre eles, que mostram as plantas que estão pesquisando, para poder não parar de ter essas espécies disponíveis para quem queira se alimentar ou quem queira continuar produzindo. Esses dois pesquisadores aqui são, à esquerda, o Dr. Nuno Madeira, que é um dos autores desse livro aqui, esse livro do Manual de Produção de Hortaliças Tradicionais. Foi meu co-orientador de mestrado na UNB, pesquisador da Embrapa Hortaliça, já esteve conosco numa palestra há uns 4 anos. E do lado direito a doutora Neide, que também é autora desse livro, a doutora Neide Botrel. Trabalhei com ela na Embrapa no laboratório de pós-colheita, ela trabalha com a parte pós-colheita dessas hortaliças, e que são dois idealizadores que têm trabalhado muito com isso na Embrapa Hortaliças. Né? Esse aqui é o campo de produção da Embrapa, as duas fotos. Então eles têm uma área lá grande, né? A gente vê aqui atrás do mundo a capuchinha, tem peixinho aqui, almeirão, né? Então eles trabalham com essas espécies, tanto a parte de produção, quanto a parte de pós-colheita e comercialização. Né? E a gente tem visto crescer muito, embora nem sempre tenha chegado, mas a gente tem visto crescer. Um exemplo é esse trabalho aqui da Emater de Minas Gerais. A gente tem o pessoal da Emater trabalhando no Santuário do Caraçá para resgatar essas hortaliças tradicionais na culinária mineira. Certo? Era isso. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, a gente entra online com a live para tirar as dúvidas. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.